No Repórter Eco de hoje, você acompanha um projeto de filmes para crianças que diverte e amplia a visão de mundo das futuras gerações. Conheça também um metalúrgico artista que transforma sobras de aço em réplicas de aviões. E ainda um cidadão mapeou por conta própria as áreas verdes da maior capital brasileira. Antônio Guedes listou praças e parques para mostrar que grandes cidades não são tão áridas quanto as pessoas imaginam. Tem vários redutos para o contato com a natureza. Adão Messias fez da paixão um hobby. Ele reproduz aeronaves com o reaproveitamento de restos de metais. Olhar para tudo é tema das animações criadas para despertar na garotada a curiosidade sobre o universo do conhecimento. Um cidadão decidiu criar um site com as áreas verdes na maior capital brasileira. Antônio Guedes quer mostrar que existem vários locais para o contato com a natureza nas grandes cidades. As flores são a paixão do engenheiro Antônio Guedes. Num passeio pelo Parque do Ibirapuera, fez questão de mostrar à equipe do Repórter Eco este pé carregado, que deu cor ao dia cinzento e formou no chão um tapete cor-de-rosa. Português de nascimento, executivo de uma multinacional na área de telecomunicações por 35 anos, Guedes, como é conhecido, se aposentou e passou a dedicar a maior parte do tempo ao site Áreas Verdes das Cidades, onde dá dicas sobre como chegar e o que encontrar em parques do Brasil e do mundo que visitou. A maioria está em São Paulo. Então, eu quero mostrar que nas grandes cidades, especialmente no caso de São Paulo, onde a gente tem o maior número de visitas, né, e postagens, que a cidade ela não é só concreto, ela não é tão árida quanto as pessoas imaginam. Ela tem áreas onde as pessoas podem conviver com outras, podem entrar em contato com a natureza, com a flora e com a fauna existente. O Parque Vila dos Remédios... Tudo começou como um passatempo. Ele gostava de passear e fotografar belezas. Por sugestão dos amigos, aprendeu a editar um blog e depois o site. A narração dos vídeos também é dele. Amadora, pede para ressaltar. Em 1989, um decreto estadual considerou a área do parque patrimônio natural. O site apresenta mais de 110 áreas verdes. O engenheiro conta que, em 2004, a cidade de São Paulo tinha 35 parques municipais. Hoje, são quase 100. O Ibirapuera, que chega a receber 120 mil pessoas num fim de semana, é o preferido dele. Aqui reúne uma série de atividades, não só o aspecto voltado para a natureza, de você correr, de você andar de bicicleta, mas também aspecto cultural, né? Nós temos o Auditório Ibirapuera, nós temos o Museu Afro, o MAN. Guedes destaca que cientistas de vários países confirmam os benefícios gerados pelo contato com os ambientes naturais. Há uma redução do próprio estresse da pessoa ao caminhar por dentro de uma área verde, né? Uma outra coisa também é a Universidade Federal do Mato Grosso fez um estudo onde no centro da cidade de Cuiabá existe um parque e cercado por prédios, etc. Fizeram medições lá de temperatura e de umidade do ar. Dentro do parque, a temperatura é menos 4 graus centígrados do que fora do parque nas imediações. E o mais relevante, a umidade, que é 20% na cidade, em torno do parque, lá é 60%. Isso aí traz um benefício fantástico para as pessoas. Áreas verdes menos conhecidas também estão no site. É o caso deste parque aqui, o Cidade de Toronto, que fica no bairro de Pirituba, zona oeste da capital paulista, perto da rodovia dos Bandeirantes. Criado em 92, ele é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de São Paulo e a da cidade canadense e nasceu numa área remanescente de um loteamento. O autor do site veio passear por aqui com a mulher. A secretária trilíngue aposentada Ivone Costa é a grande parceira dos passeios e incentivadora do site. Isso também tem nos trazido curiosidade, novas descobertas na área de
árvores, plantas, flores. O Parque Cidade de Toronto é um refúgio para as aves, muitas delas migratórias. Não é sempre que se vê por aqui estes biguás, por exemplo, nem a galinha d'água. O Lago Central, a grande atração do espaço, também abriga peixes. Parte das árvores plantadas ao redor são espécies nativas da Mata Atlântica, outras não. Ao divulgar estes e outros espaços, Antônio Guedes tem um sonho. Eu espero que as pessoas se sintam melhor, especialmente nas grandes cidades, onde o estresse é diário, a luta no trânsito, essa coisa toda é muito complicada, né? Então, seria um pouco como um refúgio, né, do corpo e da alma. Agora você acompanha alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. O astrofísico inglês Stephen Hawking lança novo projeto para avançar na busca de vida inteligente fora da Terra. Em algum lugar do cosmos deve haver vida, afirmou ele. Chamado de Avanço da Escuta, o projeto vai custar $100 milhões e durar 10 anos. É apoiado pelo empresário russo Yuri Milner, que fez fortuna investindo em sites. Serão utilizados radiotelescópios, telescópios ópticos e detetores ultrassensíveis para cobrir uma área 10 vezes maior do que de pesquisas anteriores. À procura de sinal de vida extraterrestre, os cientistas vão rastrear mais de 1 milhão de estrelas da Via Láctea e de outras 100 galáxias próximas. Junho de 2015 registrou as temperaturas mais altas no nosso planeta desde que as medições começaram a ser feitas em 1880. É o que informa a Agência Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. Os 6 primeiros meses do ano foram marcados por temperaturas recordes para o período, o que confirma os alertas dos cientistas sobre a intensificação das mudanças climáticas. Observações por satélites mostraram que houve diminuição da superfície de gelo no Ártico e na Antártica. O líder da Igreja Católica, Papa Francisco, se reuniu com cerca de 70 prefeitos de várias cidades do mundo, entre eles 6 representantes de capitais brasileiras, para discutir compromissos que garantam o futuro da Terra. O Papa lembrou que as cidades concentram imigração e pobreza, muitas vezes causadas por alterações do clima e pela desertificação. Os prefeitos reivindicam que os países ricos transfiram dinheiro e tecnologias para que as cidades de nações em desenvolvimento possam colocar em prática novas ações. O documento final do encontro, que será levado à Conferência da ONU sobre Clima em Paris, cobra atitudes dos governos contra a exploração dos recursos naturais e ressalta que a economia baseada em combustíveis fósseis, como o petróleo, destrói o nosso planeta e explora todos os pobres. Aguarde, porque tem mais! Olhar para Tudo, um projeto de animações que diverte e amplia a visão que a criança tem do mundo. E a seguir, um metalúrgico cria réplicas perfeitas de aviões com restos de aço. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Metalúrgico apaixonado por aviação virou também artista da reciclagem. Adão usa sobras de aço para fazer réplicas de helicópteros e aviões.
Toda vez que tem um dia de folga, Adão toma o rumo da oficina construída no fundo do quintal da casa dele, em Cotia, na Grande São Paulo. Com ferramentas profissionais, a experiência de soldador e desenhista, o metalúrgico se entrega a um hobby: fazer réplicas de helicópteros e aviões. Se eu ver um helicóptero passar na minha frente, eu faço que se tiver um acostamento eu paro para olhar. Adão não é um especialista em aviões, mas quando decide fazer uma réplica, estuda, procura informações em revistas técnicas e, quando pode, ainda vai conhecer de perto o modelo que quer reproduzir. Já entrei em uma aeronave para confirmar se realmente é aquilo mesmo. Aí não é que é verdade? Aí eu venho com aquilo na cabeça, eu não tiro foto. Eu sei que o manche do avião é assim e tal, tem os pedais também. Aí eu venho com aquilo na cabeça, aí já chego imediato, já faço o desenho de tudo, como é o interior dentro de um avião. O helicóptero é a mesma coisa, aí eu observo bem como que é o helicóptero, aí faço tudo detalhado. Perfeccionista que é, Adão leva até 3 meses para fazer uma peça. Em alguns modelos, o para-brisa é feito de garrafa PET, mas em todas as peças, o aço usado é reciclado. O soldador usa sucata, sobras de aço inoxidável, de 2 a 3 quilos do metal para construir um avião. Eu chego no ferro velho, no dono de lá, falo: olha, se tiver peça de inox aí, retalho de inox, não joga fora. O que for de inox, separa para mim. Adão já construiu quase 40 peças, nenhuma delas para vender. Algumas viraram presentes para amigos e familiares. As que mantém guardadas têm um valor sentimental, como o primeiro soldado romano e o peão montado a cavalo, todo feito de parafusos. O ônibus também transporta um pouco das boas memórias de como esta história começou. Eu ia passando na rua, vi um brinquedo jogado assim no lixo. Aí eu vi aquelas rodas. Me chamou a atenção. Tirei aquelas rodas, coloquei no bolso e levei para casa. Aí eu projetei um ônibus. O metalúrgico e artesão realiza pequenos sonhos com metal reciclado, sem a pressa e quantidade de uma linha de produção. E desta forma, ajuda a manter viva uma profissão antiga que depende da habilidade e sensibilidade das mãos. Eu não dou muito valor a essa tecnologia de hoje, não. Isso aí, a gente fazer essas coisas assim na unha, na lixadeira, na lima, isso aí pra gente é uma terapia. Isso aí eu acho que servia de exemplo para essas pessoas mais novas que estão vindo aí, né? Um comentário elogioso da presidente da República sobre a qualidade da mandioca brasileira gerou ironias na comunicação. E deveria ter sido ao contrário. Estudos de agrônomos e botânicos em várias instituições têm mostrado que a mandioca é a planta alimentar mais adequada entre as brasileiras aos nossos solos. Não precisa ser estimulada com o uso de insumos químicos. Também dispensa o uso de qualquer agrotóxico. É mais econômica, mais produtiva que qualquer outra. Isso é decisivo no momento em que o IBGE mostra que o consumo de agrotóxicos no país em uma década aumentou de 2,7 quilos por pessoa para 6,9 quilos por pessoa a cada ano, com problemas e riscos sérios para a saúde. Mas o uso continua a ser liberado para outros produtos tóxicos. Os produtores de mandioca estão pedindo apoio do governo para deter a queda de preços, que caíram para 1/3 em pouco mais de um ano, e mostram que os resíduos no processo de fabricação de farinha podem ser usados como combustível em microdestilarias de álcool. Não bastasse tudo isso, outros estudos mostram que nós já temos 75 milhões de crianças obesas no país.
E isso é um problema extremamente sério. A mandioca, o seu consumo, poderia ajudar a minimizar esse problema. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. Sondong significa Caverna do Rio da Montanha. Ela tem 2 grandes cavidades e fica em um parque nacional do Vietnã. Uma formação rochosa única que desperta a atenção de espeleólogos de vários países. O interior impressiona. Tem o tamanho de um edifício de mais de 40 andares e ainda sobra espaço. Dentro caberiam confortavelmente 747 aviões. Ela surgiu entre 2 e 5 milhões de anos atrás, criada pela força das águas, que corroeram a rocha calcária. O passeio é deslumbrante. No fundo, existem lagos, um rio, praias e uma grande floresta tropical, com animais e plantas, como as samambaias, as avencas e outras do gênero. Espécies muito antigas, que apareceram na Terra há mais de 150 milhões de anos. A caverna foi descoberta em 1991 por um fazendeiro local, mas só em 2009, especialistas britânicos fizeram as primeiras expedições de estudo. Sondong, uma obra da natureza, patrimônio da humanidade. E a seguir, Olhar para Tudo. É o nome do projeto de filmes para as crianças. A proposta é despertar a curiosidade sobre o mundo do conhecimento. O Repórter Eco volta logo mais. Olhar para Tudo é um projeto de filmes para crianças. A ideia é despertar o olhar em várias direções, incluindo a visão sobre o meio ambiente. Parece zona rural, mas é uma praça na Vila Beatriz, zona oeste de São Paulo. A arquiteta, artista plástica e criadora de filmes de animação, Andréa Pezek, é uma das voluntárias da Horta das Corujas, idealizada em 2011. Com o apoio da Subprefeitura de Pinheiros, a comunidade transformou o espaço, agora voltado para o convívio e a educação ambiental. O movimento que vem das pessoas, quando elas se juntam, o poder que elas têm transformador de realizar sonhos para a cidade, sonhos coletivos para a cidade. Este aqui é o Riacho das Corujas. Foi cuidando das nascentes dele que a Andréa encontrou inspiração para tocar um projeto de animações em vídeo que se chama Olhar para Tudo. E um dos vídeos fala justamente da possibilidade de recuperar a saúde de um rio. Existia aqui, há muito, muito tempo, um rio cheio de curvas e vida. O primeiro filme que a gente fez foi Um Rio. E Um Rio é inspirado numa frase de uns amigos nossos que eles dizem assim: o rio não morre nunca. Nesse rio, todos os animais e índios iam beber água. Tinha peixes, micro-organismos. Olhar para Tudo é um canal na web de vídeos e animações para crianças. E por que olhar para tudo? A ideia é trazer o olhar das crianças. A gente elegeu 5 direções para os olhares. É olhar para o outro, então a gente coloca questões de cidadania, questões de natureza também, como o cidadão se coloca com a natureza. Olhar para dentro, que é os seus sentimentos, é o corpo, o funcionamento do corpo. Olhar de perto, que aí são as ciências, as exatas, que você focaliza numa coisa mais concentrada. Olhar para longe, que são as estrelas, os planetas, o universo, os mistérios da ciência.
e olhar de olhos fechados, que é quando você escuta, que é quando você ouve uma poesia, uma música, então são as artes. Um dos parceiros de criação da Andréa, da equipe da Galeria Filmes, é o marido dela, o músico, editor e diretor de arte, Marcelo Bala. A gente teve a ideia de fazer um canal infantil de vídeo, sem publicidade, sem nada. E aí a gente começou a ter ideia de fazer. Conforme a gente fazia, a gente foi ficando apaixonado por aquilo que a gente estava fazendo. E aí, depois que a gente lançou, a gente teve um retorno muito bacana de pessoas dessa área, de pedagogos. Uma pedagoga falou para a gente, puxa, vocês são educadores intuitivos. Marcelo Bala acredita que a música clássica, por exemplo, ajuda na formação das crianças e adolescentes e até facilita o estudo da matemática, porque a garotada pode aprender sentindo e introjetando os tempos dos compassos musicais. Para o filme O Piano, foi escolhida esta composição do pianista francês Erik Satie. Meu foguete iria tão longe, mas tão longe. Meu Foguete foi feito para estimular a curiosidade sobre o céu, os planetas, as estrelas. Astronauta, nem mesmo a minha mãe. Os filmes podem ser acessados livremente na internet. Andréa conta que algumas escolas já utilizam em sala de aula. A gente quer, com esses vídeos, essas animações, despertar a curiosidade natural das crianças. Então a gente não quer passar conhecimento, mas a gente quer instigar a criança a ir em busca do conhecimento. Se você quiser rever as reportagens, entre no nosso site. Anote os endereços na internet. cmais.com.br/repórtereco. No Facebook é só curtir a página facebook.com/repórtereco. E a gente encerra hoje com o pensamento da ativista Malala Yousafzai. Defensora do direito das mulheres à educação, ela sobreviveu a um tiro na cabeça em ataque do Talibã. Ao comemorar 18 anos em inauguração de escola para refugiadas no Líbano, a mais jovem Nobel da Paz disse o seguinte: hoje, no meu primeiro dia como adulta, em nome das crianças, eu peço aos líderes mundiais que invistam em livros e não em balas. Repórter Eco, até o próximo programa.